Ninguém nunca falou como este homem. Foi o testemunho de um dos guardas que foram enviados para prender Jesus, e Jesus estava pregando. E eles retornaram afirmando estas palavras: ninguém nunca falou como este homem. Todas as palavras de Jesus são importantes, e nós precisamos ouvi-las. Talvez a resolução mais importante para a sua vida neste ano de 2025 seja ouvir a palavra de Jesus, memorizar as palavras de Jesus, guardar as palavras de Jesus, praticar as palavras de Jesus, porque elas são importantes. Jesus Cristo disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não haverá de passar. Entretanto, algumas palavras de Jesus são mais importantes do que as outras. Eu repito, todas são importantes, porém, algumas são mais importantes do que as outras. E nós precisamos identificá-las, observá-las, meditar sobre elas, guardá-las, porque a nossa vida depende disto. Talvez não faça parte do script seu e da sua família a concepção de que o bem-estar da sua vida e da sua família depende das palavras de Jesus, mais do que a economia do país, mais do que o local onde você trabalha, mais do que o espaço onde você vive, a situação em que você está, porque esta palavra, a nossa vida depende inteiramente desta palavra. E eu volto a reafirmar: algumas das palavras de Jesus são mais importantes do que as outras. E como que nós sabemos disto, pastor? Por causa desta expressão que nós acabamos de ler no Evangelho de João, em que se repete 25 vezes no Evangelho de João: em verdade, eu digo. Esta é uma senha. Talvez se Jesus fosse um escritor, ele escreveria em negrito, caixa alta: em verdade, eu digo. É como se ele dissesse: tudo que eu tenho dito é importante, porém, o que eu vou dizer agora, vocês devem guardar, vocês devem prestar atenção, e vocês devem observar o que eu estou dizendo agora. Em verdade, eu digo. A palavra verdade, a língua em que Jesus falou, é amém, é ser certo. Talvez a tradução é correto, vai acontecer, é fidedigno. E Jesus diz: amém, em verdade, prestem atenção, isso aqui é muito importante. E eu repito, ele enfatiza isto 25 vezes no Evangelho de João. Um bom exercício para você, para o restante da tarde, para a sua semana: ler o Evangelho de João e sublinhar todas as vezes em que aparece esta expressão: em verdade, eu vos digo. Nós começamos a ver isto na quinta-feira, 15 dias. Eu iniciei
o estudo bíblico aqui com em verdade, eu vos digo. Porque eu penso que não há nada melhor do que iniciar um ano ouvindo o que há de mais importante para a vida. Não há nada mais importante do que ouvir as palavras de Jesus. E eu convido você, mais uma vez, queridos, às vezes nós nos cansamos, ficamos desanimados. Venham aqui nas quintas-feiras. Venham estudar as palavras de Jesus. Venha compreender o que Jesus diz que é mais importante da sua vida. O contexto dessa passagem mostra a experiência de Nicodemos, mestre dos judeus, fariseu, um homem religioso, aliás, hiper religioso. Ele com certeza sabia o Novo Testamento de cor, porque esperava-se isto dele, como um fariseu, um mestre, um dos principais, como o texto diz, dos judeus. Ele está contado entre aqueles que começaram a crer em Jesus por causa dos sinais que Jesus fazia. E até aqui, Jesus realizou um grande sinal. Jesus transformou água em vinho. Algo espetacular. Jesus também fez outros milagres em Jerusalém. E isso chamou a atenção do Nicodemos. E ele e os seus pares, você percebe isso porque ele diz: sabemos que o Senhor é um mestre vindo da parte de Deus. Quer dizer, o Nicodemos conversou com alguém sobre Jesus e chegou à seguinte conclusão sobre o Salvador: ele é um mestre diferente de nós. Por quê? Porque ele não foi ensinado por ninguém. Ele foi ensinado pelo próprio Deus. E é o próprio Deus quem autentica o seu ministério. Por quê? Porque ele faz sinais. Os milagres no Evangelho de João são chamados de sinais. E o que significa isto? Significa que os milagres que Jesus realizou, e são 7 no total, eles estão apontando para um outro lado. Eles não são um fim em si mesmo. Eles apontam para uma outra realidade. E aqui está, queridos, um homem que se aproxima de Jesus, e ele o faz à noite. Certamente ele não deseja que ninguém saiba que ele está com Jesus. Certamente ele deseja conversar com Jesus no anonimato. Certamente ele tem vergonha de se envolver profundamente com Jesus Cristo. Então à noite, ele procura Jesus, e as suas palavras são significativas. Sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se o Senhor não estiver com ele. Agora, você está com a sua Bíblia aberta? No capítulo anterior, no finalzinho do capítulo 2, versículo 23, olha o que Jesus diz. Olha o que a palavra de Deus diz, na verdade. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram em seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. As pessoas estão crendo em Jesus, mas Jesus não se empolga muito com elas. Jesus não fica encantado com a igreja dele que está crescendo, porque ele diz: eles não estão em busca de mim, porque eles chegaram a uma conclusão espiritual sobre a minha pessoa. Eles precisam de algo essencial para a vida deles. E é sobre isso que Jesus fala com Nicodemos. E Jesus diz que
uma verdade importante ao Nicodemos. Em verdade, eu vos digo, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Jesus fala de um assunto essencial: o novo nascimento. Vou repetir. Em verdade, o que eu estou falando aqui é muito sério, disse Jesus. Se alguém não nasceu de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino. A sua natureza não vai permitir que você veja o reino. Há uma incapacidade humana que não permite isto, que não possibilita o homem participar das coisas de Deus. Nós estamos vivendo um momento de muita euforia com a vida humana. O homem está podendo fazer tudo. Basta enviá-lo a um evento religioso em que ele passa 2, 3, 4 horas ouvindo frases de efeito, que ele sairá dali empoderado. Basta um retiro de 3, 4 dias na montanha para o homem ser um novo homem. Aqui Jesus Cristo está dizendo: se você não nascer de novo, você nunca poderá participar do meu reino. E há inúmeras coisas que a Bíblia diz que o ser humano, após a sua queda, não pode fazer. E a Bíblia deixa isto muito claro, talvez em linguagem literal ou figurada, de que há muitas e muitas coisas que são essenciais à vida que o ser humano não pode fazer. E isto chama-se a doutrina da incapacidade humana. Vocês querem ver? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 27. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Olha só, esse é um exemplo. Você não pode receber coisa alguma de Deus, coisa alguma. O que você tem de bom? Ah, meu trabalho, a minha inteligência, minha sabedoria, minha esposa, meu esposo, os meus filhos, os meus bens. Você não poderia ter recebido isto se não viesse de Deus. Não foi a tua força, não foi a tua sagacidade, não foi a tua inteligência, não foi expertise, não foi uma oportunidade de mercado em que você foi o mais esperto e o mais vantajoso. Veio do alto. Vocês querem ver mais? A doutrina da incapacidade humana? Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 13. Versículo 23. Será que o etíope pode mudar a cor da sua pele? Pega um cara que nasceu no Etiópia, aqueles corredores da São Silvestre.
Será que existe algum programa avançado para transformá-lo em um anglo-saxão? Não. Ele pode alisar o cabelo dele todo dia. No outro dia vai amanhecer duro. Não tem. Não tem como transformá-lo em um homem loiro. Ou o leopardo, as suas manchas. Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. O homem não pode fazer o bem do jeito que Deus se agrada, sem a intervenção do Espírito Santo. Ele não pode fazer isto. Se ele conseguisse, o etíope também teria a capacidade de trocar a cor da sua pele. O leopardo poderia também passar por uma transformação. Vamos ver outro exemplo? Mateus capítulo 19. E esse aqui é radical. Mateus 19 e 24. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Primeiro Coríntios 2 e 14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Quem aqui é a pessoa natural? É a pessoa que não teve uma experiência com o Espírito Santo. Ela não aceita as coisas do Espírito. Você fala para ela sobre o Evangelho, ela não entende. Você fala sobre o discipulado, ela fala: que coisa louca. Você fala sobre o reino de Deus e as suas implicações para a vida, ela não compreende. Por que ela não pode compreender? Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. A pessoa precisa de uma intervenção espiritual para compreender. Não dá para ficar discutindo coisas da Bíblia com quem não é nascido de novo. Ele nunca vai entender. Nunca. E por último, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44. Outro exemplo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. As pessoas, até mesmo nas igrejas evangélicas, dizem: as pessoas são livres para ir até Cristo ou não. Elas escolhem se elas vão até Cristo ou não. Parece que Jesus não concorda muito com isto. Olha o que ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Aqui está, queridos, a doutrina da incapacidade humana. O homem natural não pode ver o reino de Deus. Agora, essa incapacidade não se deve a alguma anormalidade física ou intelectual dessa pessoa, mas da sua própria natureza. O problema não é da mente. O problema não é que a pessoa não tem informação o suficiente. O problema não é que o cristianismo é difícil de entender. O problema é que a pessoa precisa de um estudo avançado para compreender Jesus Cristo. Não é essa a questão. É a questão da natureza desta pessoa,
que é contrária aos valores do reino de Deus. E por causa dessa natureza tão contrária, ela não pode ver, ela não pode entrar no reino, ela não pode conhecer a Deus, ela não pode desfrutar das bênçãos do reino de Deus. Assim como é próprio da natureza de um tigre desejar carne e não grama, assim é da natureza do homem pecador desejar o seu próprio reino e não o reino de Jesus Cristo. Não há nada que impossibilita o tigre de comer grama. Aliás, ele tem dentes afiados para fazê-lo. Ele poderia devorar um fardo de grama rapidamente. Entretanto, ele não pode fazer isso porque a natureza do tigre é carnívora e não vegana. E também não há nada que impossibilite uma ovelha de comer carne. A ovelha tem garras para agarrar um pedaço de carne. A ovelha tem dentes afiados para mastigar também um pedaço de carne. Entretanto, uma ovelha não pode comer carne, só come grama. Assim é a natureza humana, carnal, não pode ver o reino de Deus. Ela olha para Jesus Cristo e ela o considera como um homem interessante, com palavras bonitas, que pode trazer conforto para ela, pode trazer alívio para suas crises. Mas essa pessoa não se encanta com o Salvador. Ela não enxerga em Jesus Cristo alguém que é o fruto da maior necessidade do ser humano. Ela enxerga Jesus Cristo como alguém que vai tapar os buracos da sua vida. E foi isso que o Nicodemos encontrou em Jesus. O Senhor é alguém que fala palavras bonitas e faz milagres. E eu vim aqui e Jesus Cristo diz para ele: basta, você só pode ver isto em mim. Você precisa nascer de novo para ver além. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Agora, o Nicodemos não entende. E esta é a prova de que ele não havia nascido de novo. Como que isso pode acontecer? Como que um homem já velho pode entrar dentro do ventre da sua mãe? E Jesus repete a mesma fala, versículo 5: em verdade lhe digo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e não nascer do Espírito pode ser religioso, pode ser presbiteriano, pode decorar os credos da igreja presbiteriana, que são tão bonitos, bíblicos. Pode ser uma pessoa moralmente impecável. Impecável. Pode vir à igreja. Pode contribuir financeiramente com a igreja, com as causas da igreja. O Nicodemos era impecável. Mas ele não havia experimentado esta ação sobrenatural da água e do Espírito. Somente Deus pode produzir o novo nascimento.
Somente Deus pode produzir esta obra tão profunda na existência humana. Olha o que Jesus Cristo diz: o vento sopra onde quer. Você ouve seu barulho. Mas não sabe de onde ele vem. Nem para onde ele vai. Aqui é que está o desespero do ser humano. Se você está prestando muita atenção no que eu estou dizendo para você, talvez você deve estar se perguntando: eu saí da minha casa hoje, vim aqui, ouvi uma palavra desesperadora. Só haverá esperança para você quando você tiver um desespero, que você está perdido ou perdida sem Jesus Cristo, sem um milagre de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque esse novo nascimento é sobrenatural. O Nicodemos queria entrar de novo no ventre da mãe dele. E você sabe que isso é uma bizarrice. Agora, mesmo se isso fosse possível, e se o Nicodemos entrasse 100 vezes de novo no ventre da sua mãe, ele estaria inapto para o reino de Deus. Por quê? Olha o que Jesus Cristo diz: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido dessa natureza é carne. A carne reproduz carne. Agora, o que é nascido do Espírito é Espírito. E o novo nascimento é um nascimento espiritual. E Jesus usa a imagem do vento. Eu estava em Sorocaba quando recebi as primeiras imagens de manhã sobre a chuva na semana passada aqui. Imaginei o vento. Lá ventou bastante também, mas não choveu tanto. E este é o que Jesus está dizendo. Você está vendo o vento, Nicodemos? Você sente ele e vê os seus efeitos, mas você não vê de onde, não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Então, o novo nascimento é um grande mistério e nós estamos à mercê do vento. A nossa situação humana sem Cristo é tão desesperadora que nós podemos comparar como um navegante que esteja com seu veleiro em alto mar. Se há ventos, há esperança. Se não tem vento, ele está perdido. Você não pode produzir novo nascimento nos teus filhos. Você não pode produzir um novo nascimento no teu cônjuge. Você não pode produzir isto na igreja. Se você fizer um culto muito animado, com tudo que pode animar, isso não vai produzir. Isso depende de Deus. E é este o desespero da raça humana, e que deve levar todos a dobrarem os seus joelhos um dia e dizer: Senhor Jesus Cristo, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque a conversão é um milagre. Nós ficamos tão fascinados com milagres, e eles são importantes, são obras da providência de Deus. Mas a conversão de uma pessoa é um grande milagre. Quando você nasce de pais humanos, você passa a admirar afetuosamente o teu pai humano. E você
compartilha da natureza humana que você recebeu. Agora, quando você nasce do Espírito, você compartilha agora da natureza divina de Deus, do Pai Celestial, que produziu este novo nascimento em você. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 13, o João diz: Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder. Olha só, é necessário um poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, nem do sangue, mas nasceram de Deus. É um milagre. No primeiro nascimento nós compartilhamos da vida humana. No segundo nascimento nós compartilhamos da vida espiritual. No primeiro nascimento nós temos afetos aos nossos pais terrenos. No segundo nascimento nós passamos a ter afeto por Deus. Esta é a marca do novo nascimento. O homem ama a Deus, o homem tem prazer nas coisas de Deus. Foi perguntado ao antigo pastor puritano: quando foi o dia da sua conversão? Ele disse: eu já era um pastor, mas eu não tinha prazer em Deus. Entretanto, um dia eu me peguei na minha casa com as escrituras e eu disse: eu não poderia viver sem isto. E este foi o dia da minha conversão, quando eu passei a ter prazer em Deus. No primeiro nascimento, nós temos um apetite por leite morno, leite materno. Tem sido assim na sua casa, Tiago? Hã? Tem fórmula lá também? Não? Graças a Deus, né? Não é o bolso. O apetite. O bebê escuta a voz da mãe, ele quer o peito. No nascimento celestial, o bebê anseia pelo pão vivo que desceu dos céus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei ele medita de dia e de noite. No primeiro nascimento nós crescemos com desejo pela nossa reputação. Ai, se nós ficarmos sabendo que alguém falou mal de nós. Nós temos apetite por sexo, por dinheiro, por poder. No segundo nascimento, o apetite é Deus, mais do que os outros. Não que os outros não existam, mas o apetite por Deus. Então nós falamos: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada eu Te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne Te deseja muito, como em uma terra seca, cansada e exausta, onde não há água. No primeiro nascimento, nós temos um apetite natural para salvar as nossas vidas. Nós queremos salvar as nossas vidas, nós queremos o que é de melhor para as nossas vidas. No segundo nascimento, há um impulso sobrenatural para perder a vida por amor a Cristo. Porque Ele disse: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la,
E quem perder a sua vida por amor de mim vai ganhá-la. De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Agora, como é que Deus produz este milagre sobrenatural? Como que uma pessoa nasce de novo? Vocês querem saber? Quinta-feira, às 8 horas, aqui na igreja. Amém? Posso dizer uma coisa só a mais para vocês. O novo nascimento é experiencial. O vento sopra onde quer, você não sabe de onde veio, nem para onde vai, mas você sente os seus efeitos. E ele transforma a vida humana. Primeira carta do apóstolo João. Lembrei desse texto aqui agora. Capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros. O homem natural não sabe o que é amar. Ele ama desde que ele seja retribuído. Ele não ama sacrificialmente. Não ama sacrificialmente. Um casamento de um homem natural que nunca conheceu a Jesus Cristo, ele sobrevive por causa da graça de Deus. É porque Deus envia a sua graça comum para manter a sociedade intacta. Porque senão isso aqui seria uma desordem. Mas não é porque... sabe que, pastor, eu conheço meu tio lá de Arapongas, não, de Apucarana, de Sertanópolis. Ele não ama Jesus. Aliás, ele odeia Jesus, mas ele é casado há 65 anos com a minha tia. Eles se amam. É aleatório o nome das cidades aqui, tá? Não se amam, não. Na verdade, é a graça de Deus comum sobre eles para manter a sociedade intacta. Quem ama? Vamos ver quem ama? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Só quem é nascido de Deus e conhece a Deus ama, porque o amor de Deus é sacrificial, não busca os seus próprios interesses. Coríntios 13 e 4. O amor é paciente e bondoso. A geração mais velha que lembra dos Legião Urbana, Monte Castelo, que se apropriou disso daqui, ó. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes. Não tem ciúmes no amor. O amor não se envaidece. Não é soberbo, orgulhoso, um pavão aí, que se acha o máximo. Não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente. Não busca os seus interesses. Olha só. Não se irrita. Misericórdia. Se irrita, irmão? Não? Não se irrita. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre. Olha aqui, ó. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora, a primeira parte do verso 8. O amor jamais acaba. É isto.
A marca do novo nascimento. Uma delas, falaremos na quinta-feira. Amor. Amor sacrificial. Feche os teus olhos, vamos orar. Essa é uma advertência para nós que somos religiosos. Nós nascemos mesmo de Deus? Ou nós somos apenas religiosos? Pessoas bem comportadas? Porque essa religião pode nos afastar de Deus. E é obra da carne. E nos esconde de Deus. E é para você também estar se aproximando de Jesus Cristo. Se dobre diante dele nesta manhã. Peça misericórdia. Senhor, sopre o teu sopro em mim. Pai, nós estamos aqui. Levamos a sério as tuas palavras, Senhor. Amém, amém, lego em mim. Em verdade eu vos digo. Nós queremos levar a sério estas palavras neste ano de 2025, Senhor. Portanto, fale conosco, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos. Nós queremos, Senhor, crescer em amor a Ti e ao próximo, Senhor. Nós queremos, ó Deus, nascer cada vez mais do alto. Nós queremos, ó Deus, que a vida de Cristo seja produzida em nós. Nós te pedimos isto, em nome de Jesus. Amém.